de acordo com seu desempenho. Pode ser a visita a um cliente importante ou a finalização de um relatório que seu chefe deve ler para a próxima reunião. Se você tem mais de uma tarefa A, precisa organizá-las por prioridade. Para isso, numere as tarefas A de acordo com a prioridade. A1, A2, A3, etc., sendo a tarefa A1 a mais importante. Deveria versus preciso. Entre os itens B estão as tarefas que você deveria fazer, mas que geram consequências menos graves, não são cruciais. Talvez alguém se incomode se você não realizar uma tarefa B, mas o impacto disso é bem menor que a procrastinação de uma tarefa A. Retornar um telefonema sem importância ou revisar um e-mail antes de enviar são atividades B. A regra é nunca realizar uma tarefa B enquanto houver uma tarefa A por terminar. Não se distraia com problemas sem importância enquanto você ainda precisar cumprir uma tarefa fundamental. A tarefa C é aquela que seria interessante realizar, mas que, em última análise, não faz a menor diferença caso não seja feita. Por exemplo, telefonar para um amigo que você vê sempre, almoçar com um colega de trabalho ou resolver algum problema pessoal sem importância no escritório, atividades que não têm grande impacto na vida profissional. A tarefa D é aquela que pode ser delegada. A regra é delegar tudo o que você puder e ficar livre para as tarefas A, que somente você pode cumprir. A tarefa E é aquela que pode ser eliminada. Talvez seja algo que já foi importante, mas que não tem mais relevância. Muitas vezes é uma atividade que você continua fazendo por hábito ou gosto. No entanto, cada minuto gasto numa tarefa E é tempo tirado de uma tarefa A. Depois de aplicar o método ABCDE em sua lista, você estará organizado e pronto para realizar com maior rapidez o que de fato importa. Execute imediatamente. O segredo para aplicar o método ABCDE é ter disciplina e força de vontade para começar imediatamente a tarefa A1 e permanecer com ela até finalizá-la. A capacidade de analisar sua lista de tarefas e definir prioridades é o trampolim para realizações mais importantes e para aumentar sua autoestima e seu amor próprio. Quando você cria o hábito de se concentrar na atividade A1, passa a concluir as tarefas antes das outras pessoas ao seu redor. Você faz mais em menos tempo. Para aumentar a produtividade. 1. Revise sua lista de atividades e escreva as letras A, B, C, D ou E ao lado de cada uma. Determine seu projeto A1 e comece a realizá-lo imediatamente. 2. Durante um mês, antes de começar a trabalhar, aplique o método ABCDE diariamente em todas as suas listas de tarefas ou projetos. Nesse período, você desenvolverá o hábito de definir as tarefas mais importantes e trabalhar nelas com exclusividade. Capítulo 7. Concentre-se nas áreas que geram resultados fundamentais. Quando você concentra todos os seus recursos físicos e mentais, sua capacidade de resolver problemas se multiplica. Norman Vincent Peale. Por que estou na folha de pagamento? Essa é uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer ao longo da carreira. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe ao certo por que continua empregada. Se você também não sabe e tem dúvidas sobre quais resultados é pago para alcançar, acaba tendo dificuldades para dar o seu melhor, conseguir um aumento e receber uma promoção rapidamente. Você foi contratado para obter resultados específicos.
O salário é o pagamento por uma quantidade e uma qualidade de trabalho que pode ser combinada ao trabalho de outras pessoas para criar um produto ou serviço pelos quais os clientes estão dispostos a pagar. Seu trabalho pode ser dividido entre 5 e 7 áreas de resultados-chave, raramente mais do que isso. É nessas áreas que você precisa alcançar resultados específicos e fundamentais para cumprir com suas responsabilidades e dar a contribuição máxima para a empresa. As áreas de resultado-chave são aquelas de sua total responsabilidade, cujas tarefas só você pode realizar. Ou seja, são atividades sob seu controle, que geram informações ou fatos dos quais depende o trabalho de outros colegas. As áreas de resultados-chave lembram as funções vitais do corpo, como a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a frequência respiratória e a atividade cerebral. A ausência de qualquer uma dessas funções vitais provoca a morte do organismo. De maneira análoga, seu fracasso numa dessas áreas pode causar sua demissão. Há 7 grandes áreas em gestão e vendas. No campo da gestão, as áreas de resultados-chave são o planejamento, a organização, o trabalho em equipe, a delegação de tarefas, a supervisão, a medição dos resultados e os relatórios. É nelas que um gerente precisa obter bons resultados para ser bem-sucedido. Uma falha em uma só dessas áreas pode acarretar um mau desempenho e o fracasso profissional. Já em vendas, as áreas de resultados-chave são a prospecção, o desenvolvimento de uma relação de afinidade e confiança com o cliente, a identificação de necessidades, uma apresentação convincente, a capacidade de resposta a objeções, o fechamento de vendas e a obtenção de revendas e referências. Como na gestão, um baixo desempenho em qualquer uma dessas áreas pode causar a queda no volume de vendas e o fracasso do vendedor. Seja qual for sua área de atuação, para realizar seu trabalho com excelência, é preciso possuir determinadas habilidades essenciais. E essas demandas estão sempre mudando. Você já desenvolveu competências fundamentais que possibilitam a realização do trabalho. No entanto, certos resultados-chave são centrais para seu trabalho e determinam seu sucesso ou fracasso. Quais são eles? Ter clareza é essencial. O ponto de partida de um ótimo desempenho é a identificação das áreas de resultados-chave. Discuta-as com seu chefe. Elabore uma lista das responsabilidades que geram os resultados mais importantes e certifique-se de que os outros funcionários, de todos os níveis de hierarquia, estejam de acordo com ela. Para um vendedor, por exemplo, marcar reuniões importantes é uma área de resultado-chave, pois se trata de uma atividade fundamental para todo o processo de vendas. Fechar a venda é outra área de resultados-chave. Quando concluída, a venda aciona as atividades de muitas outras pessoas, aquelas que produzem e entregam o produto ou realizam o serviço. Para um empresário ou executivo, a capacidade de negociar um empréstimo bancário, a contratação dos funcionários certos e a delegação eficaz de tarefas podem ser áreas de resultado-chave. Para um recepcionista ou uma secretária, organizar agendas, atender ao telefone e transferir ligações podem ser algumas dessas áreas. A capacidade de realizar essas tarefas com rapidez e eficiência determina em grande parte seu salário e suas chances de promoção. Atribua-se uma nota. Depois de definir suas áreas de resultados-chave, o segundo passo é dar a si mesmo uma nota de 1 a 10 para cada área. Em quais delas você é forte? Em quais é fraco? Onde vem obtendo bons resultados e onde está aquém do esperado? Regra: a área de resultado-chave em que você é mais fraco define o padrão que você pode alcançar em todas as outras áreas.
Ou seja, embora você seja excepcional em 6 das 7 áreas, um desempenho ruim numa delas vai atrapalhá-lo e nivelará por baixo quanto você conquistará com todas as outras capacidades. Esse ponto negativo funcionará como um peso em sua eficiência e será uma fonte constante de atrito e frustração. Por exemplo, para um gerente, delegar tarefas é uma área de resultados-chave, um ponto de vantagem importante que permite gerenciar outras pessoas, obter resultados por meio das ações delas. Um gestor que não delega adequadamente é incapaz de usar seus outros talentos com máxima eficiência e pode fracassar na função. O mau desempenho leva à procrastinação. Uma das principais razões para a procrastinação no ambiente de trabalho é o mau desempenho prévio do funcionário. Em vez de estabelecer um objetivo e elaborar um plano para se aprimorar, a maior parte das pessoas evita voltar a realizar a tarefa em que se saiu mal, o que só piora a situação. No entanto, quanto mais você se aprimorar em uma área, mais motivado se sentirá para realizar a função, menos procrastinará e mais determinado se sentirá para finalizar o trabalho. Todos temos pontos fortes e fracos. Recuse-se a justificar ou negar seus pontos fracos. Em vez disso, identifique-os, estabeleça o objetivo de aprimorá-los e elabore um plano para isso. Você pode estar muito perto de alcançar um desempenho excelente. A grande pergunta. Uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer é: que habilidade preciso desenvolver e realizar bem para exercer um grande impacto positivo na minha carreira? Essa questão deve ser o guia de sua carreira pelo resto da vida. Procure a resposta dentro de si. Talvez você já saiba qual é. Faça essa pergunta ao chefe, aos companheiros de trabalho, aos amigos e à família. Encontre a resposta e se empenhe em elevar seu desempenho na área. A boa notícia é que é possível aprender todas as habilidades profissionais. Se alguém é excelente em determinada área de resultados-chave, você também pode ser. Basta se esforçar para isso. Uma das maneiras mais rápidas e eficazes de parar com a procrastinação e fazer mais coisas com rapidez e eficiência é alcançar a excelência nas áreas de resultados-chave. Talvez essa seja a atitude mais importante que você pode tomar em sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Para aumentar a produtividade. 1. Identifique as áreas de resultados-chave em seu cargo. Anote os resultados importantes que você precisa alcançar. Atribua-se uma nota de 1 a 10 em cada área. Depois, determine a habilidade fundamental que o ajudará a se sair muito melhor em sua função. 2. Mostre a lista a seu chefe e converse com ele. Peça um feedback honesto. Você só consegue evoluir quando se abre para opiniões construtivas. Converse sobre suas conclusões com sua equipe e seus colegas de trabalho. Converse também com sua família. Habitue-se a realizar essa análise regularmente ao longo de toda a sua carreira. Nunca pare de evoluir. Capítulo 8. Aplique a lei das 3 tarefas. Faça o que puder, com os recursos que tiver, onde estiver. Theodore Roosevelt. Existem 3 tarefas essenciais sob sua responsabilidade que abrangem a maior parte do valor que você agrega à sua empresa. Para atingir seu potencial máximo, é fundamental identificá-las e se concentrar nelas durante a maior parte do tempo. Permita-me contar uma história real para ilustrar o que estou sugerindo. 3 meses após sua primeira aula de coaching comigo, Cynthia contou o seguinte ao grupo. Quando cheguei aqui, você disse que me ensinaria a dobrar minha renda e meu tempo livre em menos de 12 meses.
No início isso me pareceu absolutamente impossível, mas eu me dispus a tentar. No primeiro dia você pediu que eu escrevesse uma lista de tudo que tinha feito ao longo de uma semana ou de um mês. Anotei 17 tarefas sob minha responsabilidade. O problema era que eu estava sobrecarregada. Trabalhava de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, e não tinha tempo para meu marido e meus 2 filhos pequenos. Eu não via como escapar daquilo. Havia 8 anos que eu trabalhava para uma empresa da área de tecnologia em franco crescimento, e o tempo para realizar todas as tarefas parecia nunca ser suficiente. Uma tarefa para o dia inteiro. Cíntia continuou a história. Assim que elaborei a lista, você me fez a seguinte pergunta: se você pudesse realizar apenas uma tarefa da lista durante o dia inteiro, qual delas seria mais relevante para a sua empresa? Identifiquei a tarefa facilmente e a circulei na folha. Você perguntou: se pudesse fazer apenas mais uma tarefa, qual seria a segunda atividade mais importante para a sua empresa? Eu a identifiquei e em seguida você repetiu a pergunta em relação à terceira. Então disse uma coisa chocante, que 90% da minha contribuição para a empresa estava naquelas 3 tarefas. Todas as demais eram complementares e provavelmente poderiam ser delegadas, terceirizadas, reduzidas ou mesmo eliminadas. Parta para a ação agora mesmo. Cíntia prosseguiu. Analisei as tarefas e percebi que, de fato, constituíam minha contribuição mais importante para a empresa. Isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, expliquei a descoberta ao meu chefe. Disse que precisava da ajuda dele para delegar e terceirizar quase todo o meu trabalho, exceto as 3 tarefas fundamentais. Eu achava que se me concentrasse apenas nelas o dia inteiro, poderia mais que dobrar minha produtividade. Então acrescentei que se isso acontecesse, gostaria de passar a receber o dobro do salário. Ele ficou calado. Olhou para minha lista e disse: ok, tem razão. Essas são as suas tarefas mais importantes e as que você faz melhor. Vou ajudá-la a delegar e terceirizar as menos importantes e liberá-la para trabalhar integralmente nessas 3. E se você dobrar sua eficiência, dobrarei seu salário. Transforme sua vida. Cíntia concluiu a história. Aconteceu conforme o combinado. Ele me ajudou a delegar as tarefas menos importantes. Eu me concentrei nas minhas principais atribuições. Dobrei minha eficiência ao longo dos 30 dias seguintes e ele dobrou meu salário. Eu trabalhava duro havia mais de 8 anos, mas dobrei minha renda em apenas um mês quando resolvi me concentrar integralmente nas minhas 3 tarefas mais importantes. E não foi só isso. Em vez de trabalhar de 10 a 12 horas por dia, passei a chegar ao escritório às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Além disso, agora passo as noites e os fins de semana com meu marido e meus filhos. Focar nas tarefas-chave transformou minha vida. Talvez a palavra mais importante do mundo profissional seja contribuição. Suas recompensas financeiras ou emocionais sempre virão na proporção direta do valor de sua contribuição para os resultados. Se você deseja aumentar suas recompensas, precisa agregar valor ao que faz e se dedicar a contribuir com resultados mais expressivos para a empresa, tendo em mente que suas 3 atribuições mais importantes são sempre sua maior contribuição. O método da lista rápida. Este é um exercício que fazemos com nossos clientes no início do processo de coaching. Damos a eles uma folha de papel e explicamos: você tem 30 segundos para escrever seus 3 objetivos de vida mais importantes atualmente. Descobrimos que quando as pessoas têm apenas 30 segundos para escrever seus 3 objetivos mais importantes, suas respostas são tão precisas quanto se tivessem tido 30 minutos ou 3 horas.
O subconsciente parece entrar em estado de concentração total, e a resposta surge na cabeça e é passada para o papel, muitas vezes causando surpresa a quem realiza o exercício. Em pelo menos 80% dos casos, as pessoas têm 3 objetivos em comum. O primeiro, ligado ao lado financeiro e à carreira. O segundo, aos relacionamentos familiares e pessoais. E o terceiro, à saúde ou à forma física. E é assim que deve ser. Se você atribuir a si mesmo uma nota de 1 a 10 em cada uma dessas áreas, poderá imediatamente identificar em quais vai bem e em quais precisa melhorar. Experimente e veja o que acontece. Realize esse exercício com seus familiares. As respostas serão bastante reveladoras. Em nosso programa de coaching, ampliamos o exercício com as seguintes perguntas. 1. Quais são seus 3 objetivos mais importantes atualmente em relação à sua carreira? 2. Quais são seus 3 objetivos mais importantes atualmente em relação à sua família? 3. Quais são seus 3 objetivos financeiros mais importantes atualmente? 4. Quais são seus 3 objetivos de saúde mais importantes atualmente? 5. Quais são as 3 áreas pessoais ou profissionais que você pretende desenvolver atualmente? 6. Quais são seus 3 objetivos sociais e comunitários mais importantes atualmente? 7. Quais são seus 3 maiores problemas ou preocupações atualmente? Quaisquer que sejam as respostas, elas funcionarão como um retrato preciso de sua situação atual e lhe dirão o que realmente importa para você. Embora esteja estabelecendo objetivos e prioridades, organizando-se, concentrando-se em uma única tarefa por vez e se disciplinando para fazer mais em menos tempo, nunca se esqueça de que seu principal objetivo é ter uma vida longa, feliz e saudável. Aprender a gerenciar o tempo é um meio para alcançar um objetivo. Aprendemos técnicas de gerenciamento do tempo para desenvolver a capacidade de fazer tudo o que importa no trabalho e, com isso, ter cada vez mais tempo livre para aquilo que garante satisfação na vida pessoal. Em geral, 85% de sua felicidade provém de relacionamentos felizes, sobretudo com amigos próximos e familiares. O fator essencial da qualidade de nossos relacionamentos é o tempo que passamos com quem amamos. Regra: o que importa é a qualidade do tempo no trabalho e a quantidade de tempo em casa. Trabalhe durante todo o tempo em que estiver trabalhando. Para manter sua vida equilibrada, quando você estiver no escritório, concentre-se e trabalhe o tempo todo. Não desperdice tempo. Cada minuto perdido em atividades improdutivas é tempo tirado do serviço que você precisa realizar com qualidade se quiser ter um desempenho de alto nível. E o pior, o tempo que você perde no trabalho muitas vezes precisa ser tirado de sua família, porque ou você fica até mais tarde no escritório ou leva trabalho para fazer em casa. Se você não trabalha com eficiência durante o expediente, acaba criando um estresse desnecessário e privando sua família da atenção e da companhia que poderia lhes oferecer. Ter equilíbrio é fundamental. Um dos ditados mais famosos da Grécia Antiga é: moderação em todas as coisas. É preciso ter equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, estabelecer prioridades no trabalho e se concentrar nas tarefas mais importantes. Ao mesmo tempo, nunca se esqueça de que trabalhamos com eficiência para ter mais qualidade de vida em casa, com a família. Muitas pessoas me perguntam: com que frequência preciso alcançar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal? Eu respondo com outra pergunta: se você está caminhando na corda bamba, com que frequência precisa se equilibrar? Elas pensam por alguns segundos e quase sempre dizem: o tempo todo. Então eu digo: o mesmo vale para a harmonia entre trabalho e vida pessoal.
Você precisa buscar o equilíbrio a todo instante e, mesmo assim, nunca vai alcançar a perfeição. Deve se esforçar sempre. Tenha como objetivo dar o melhor de si no trabalho, fazer o máximo e desfrutar as recompensas de sua carreira. Ao mesmo tempo, lembre-se de aproveitar cada momento da vida. Nunca perca de vista a verdadeira razão pela qual você trabalha tanto. Quanto mais tempo você passar com as pessoas que ama, mais feliz será. Para aumentar a produtividade. 1. Identifique suas 3 tarefas mais importantes no trabalho. Pergunte a si mesmo: se antes de começar o expediente eu tivesse que escolher a tarefa que mais contribuiria para a minha carreira e a realizasse durante o dia todo, qual seria? Repita esse exercício mais 2 vezes e assim que chegar às tarefas principais, concentre-se nelas por todo o dia. 2. Defina seus 3 objetivos mais importantes em cada área da vida. Organize-os por prioridade, elabore planos para realizá-los e invista neles todos os dias. Capítulo 9. Prepare-se minuciosamente. Qualquer que seja seu nível de capacidade atual, você tem um potencial muito maior do que jamais poderá desenvolver ao longo da vida. James T. McKay. Uma das melhores maneiras de superar a procrastinação e fazer mais coisas em menos tempo é ter todo o material necessário à mão antes de começar o trabalho. A preparação pode fazer toda a diferença a médio e longo prazos. Quem se prepara só precisa de um pequeno estímulo mental para iniciar suas tarefas mais difíceis e importantes. É como ter tudo organizado antes de cozinhar uma refeição completa. Você arruma os ingredientes na bancada e começa a executar a receita, um passo de cada vez. Comece limpando a mesa de trabalho e deixando apenas o material necessário para cumprir sua tarefa principal sem precisar se levantar muitas vezes. Certifique-se de estar com tudo ao alcance da mão: papelada, canetas, pendrives, CDs, DVDs, logins e senhas, agenda, lista de contatos e tudo mais que for preciso. Se necessário, coloque todo o resto num armário ou em outra mesa. Organize o ambiente para que ele seja agradável e inspirador, facilitando o trabalho por longos períodos. E, acima de tudo, certifique-se de que a cadeira seja confortável. Apoie as costas e permita que seus pés estejam no chão. Crie um espaço de trabalho confortável. As pessoas mais produtivas investem na criação de uma área de trabalho na qual gostem de passar o tempo. Quanto mais organizado e limpo você deixar o ambiente, mais fácil será iniciar suas atividades e passar longos períodos concentrado na tarefa com afinco. É impressionante como tantos livros nunca são escritos, tantos cursos nunca são concluídos e tantas tarefas que poderiam mudar uma vida nunca são iniciadas porque as pessoas não conseguem preparar tudo com antecedência e dar o primeiro passo. Avance em direção aos seus sonhos. Assim que você terminar seus preparativos, é essencial avançar imediatamente em direção a seus objetivos. Dê o pontapé inicial, o primeiro passo, seja ele qual for. Minha regra pessoal é: faça 80% certo e corrija o restante depois. Não espere a perfeição na primeira tentativa, ou mesmo nas primeiras tentativas. Esteja preparado para falhar várias vezes antes de finalmente acertar. Wayne Gretzky, um dos maiores jogadores de hóquei de todos os tempos, disse certa vez: você erra 100% dos gols que não tenta fazer. Assim que finalizar a preparação, reúna coragem e dê o primeiro passo, e tudo mais virá na sequência. Para desenvolver essa coragem, haja como se já a tivesse e se comporte como uma pessoa destemida.
Dê o primeiro passo. Ao se sentar com tudo à sua frente, pronto para trabalhar, adote uma linguagem corporal de alto desempenho. Sente-se com as costas eretas e os pés apoiados no chão. Haja como se tivesse uma personalidade eficiente e de alto desempenho. Depois, pegue sua primeira tarefa, diga a si mesmo: vamos trabalhar, mergulhe fundo e prossiga até concluí-la. Para aumentar a produtividade. 1. Dê uma boa olhada em sua mesa de trabalho, tanto em casa quanto no escritório. Pergunte-se: que tipo de pessoa trabalha num ambiente como este? Quanto mais limpo e organizado for seu ambiente de trabalho, mais positivo, produtivo e confiante você se sentirá. 2. Organize sua mesa e todo o local de trabalho. Ao notar a diferença, você vai se sentir mais eficiente e pronto para produzir. Capítulo 10. Um passo de cada vez. Qualquer pessoa pode realizar grandes feitos caso se dedique de maneira integral e incansável a uma atividade de cada vez. Samuel Smiles. Existe um antigo ditado que diz: de grão em grão, a galinha enche o papo. Ele vem bem a calhar para quem deseja ser eficiente. Uma das maneiras mais efetivas de superar a procrastinação é deixar de pensar na tarefa gigantesca que você tem pela frente e se concentrar na única ação que pode realizar no momento. Valendo-se da mesma ideia, o filósofo chinês Lao Tse escreveu: uma jornada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Esse belo ditado nos apresenta uma ótima estratégia para superar a procrastinação e fazer mais em menos tempo. Atravessando um grande deserto. Muitos anos atrás, atravessei um trecho do deserto do Saara em uma SUV. A região de Tanesruft, localizada na atual Argélia, tinha sido abandonada pelo exército francês havia anos, e os poucos postos de gasolina espalhados pelos povoados estavam fechados. O deserto se estendia por 800 quilômetros, uma faixa de terra sem alimentos, água ou nem uma folha sequer de grama. O terreno lembrava um imenso estacionamento plano de areia que se estendia até o horizonte em todas as direções. Até então, mais de 1.300 pessoas já haviam morrido na travessia desse trecho. Muitas vezes, como a areia cobria a estrada, os viajantes se perdiam à noite e nunca mais eram encontrados com vida. Para contornar a ausência de sinalização, os franceses demarcaram o caminho com barris de óleo pintados de preto a cada 5 quilômetros, que era exatamente a distância do horizonte. Assim, durante o dia, sempre era possível enxergar 2 barris de óleo, aquele pelo qual havíamos acabado de passar e o que estava 5 quilômetros adiante. Isso bastava para nos mantermos na rota. Precisávamos apenas dirigir até o próximo barril. Assim, atravessamos o maior deserto do mundo, basicamente avançando um barril de óleo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Conforme o exemplo, se você tiver disciplina e der apenas um passo de cada vez, será capaz de realizar as maiores tarefas. A cada passo, você ganha um novo horizonte e enxerga o bastante para seguir em frente até o próximo ponto de referência. Quando você faz tudo ao seu alcance para continuar trabalhando na tarefa até sua conclusão, sabe que os próximos passos ficarão claros com o tempo. Esse avanço constante e gradual pode ser aplicado em várias áreas da vida. Para conquistar a independência financeira, por exemplo, é preciso economizar um pouco todo mês. Para ter saúde e entrar em forma, é preciso comer um pouco menos e praticar um pouco mais de exercícios. Para vencer a procrastinação e realizar feitos extraordinários, dê o primeiro passo
e sempre com o objetivo final em mente, continue avançando de barril em barril. Para aumentar a produtividade. 1. Selecione qualquer objetivo, tarefa ou projeto que esteja procrastinando e elabore uma lista com os passos que precisará dar para completá-lo. 2. Dê o primeiro passo imediatamente. Às vezes, tudo o que você precisa fazer para começar é se concentrar e finalizar um item da lista. Depois basta terminar outro, mais outro e assim por diante. Siga em frente com disciplina e você ficará surpreso com a velocidade de seu progresso. Capítulo 11. Aprimore suas principais habilidades. O único meio de garantir o sucesso é oferecer mais e melhores serviços do que se espera de você, não importa qual seja a sua tarefa. Og Mandino. Aprimorar habilidades é um dos mais importantes princípios da produtividade pessoal. Aprenda o que for necessário para realizar seu trabalho com excelência. Quanto melhor você se torna em executar tarefas difíceis, mais propenso fica a mergulhar de cabeça nelas e só descansar quando terminá-las. Entre as principais razões para a procrastinação estão a sensação de incapacidade, a falta de autoconfiança ou a inexistência de uma qualificação importante para a tarefa. Basta se sentir incapaz numa única área necessária à realização do trabalho para a pessoa perder a vontade de dar o pontapé inicial. Procure sempre aperfeiçoar as habilidades que proporcionam os resultados mais importantes. Lembre-se, embora no momento você seja competente, seu conhecimento e seus talentos estão ficando obsoletos rapidamente. Como diz Pat Riley, lendário técnico de basquete americano, se você para de se esforçar para melhorar, está fadado a piorar. Nunca pare de aprender. Uma das maneiras mais eficazes de gerenciar seu tempo é aprimorar constantemente suas habilidades pessoais e profissionais. Quando você se sai bem em uma tarefa importante, sente-se motivado a realizar outras. Quanto mais competente se torna, maiores seus níveis de energia e entusiasmo. Assim, percebe que é mais fácil superar a procrastinação e concluir o trabalho com maior rapidez e melhor qualidade. Uma informação ou uma habilidade extra pode fazer toda a diferença em seu desempenho. Identifique as principais atividades que você realiza e trace um plano para sempre se aperfeiçoar nessas áreas. Regra: o aprendizado contínuo é o requisito básico para o sucesso em qualquer área. Você deve aprimorar suas qualificações para se tornar mais produtivo e eficiente na sua função. Pode aprender a negociar melhor, a falar bem em público ou a usar melhor um software, por exemplo. Em qualquer caso, basta determinar qual habilidade lhe trará mais resultados e se dedicar ao aprendizado. Não permita que um ponto fraco ou uma incapacidade atrapalhe seu desempenho. Quando comecei a escrever meu primeiro livro, fiquei desanimado, porque catava milho no teclado. Logo percebi que precisava aprender a digitar mais rápido se quisesse mesmo escrever e editar um livro de 300 páginas. Então, comprei um programa de datilografia para meu computador e comecei a praticar de 20 a 30 minutos por dia durante 3 meses. Ao fim desse período, estava escrevendo entre 40 e 50 palavras por minuto. Com essa habilidade, tive condições de escrever mais de 75 livros, publicados em todo o mundo. 3 passos para se tornar um especialista. Primeiro, leia textos sobre sua área de atuação durante cerca de 30 minutos ou 1 hora por dia. Levante-se um pouco mais cedo
e escolha um livro ou uma revista com informações que o levem a ser mais eficiente e produtivo no que você faz. Segundo, participe de todos os cursos e seminários que possam ajudá-lo a aprimorar suas habilidades mais importantes. Vá a palestras, workshops e congressos que tenham a ver com sua profissão ou seu cargo. Sente-se na frente e tome notas. Torne-se uma das pessoas mais informadas e cultas de sua área. Terceiro, escute programas de rádio, podcasts e audiolivros enquanto se desloca para o trabalho. Em média, passamos de 500 a 1.000 horas em trânsito por ano. Transforme esse tempo num momento de aprendizado para se tornar uma das pessoas mais inteligentes, competentes e bem pagas de sua área. Quanto mais você aprende e sabe, mais confiante e motivado se sente. Quanto mais competente você se torna, mais é capaz de realizar tarefas complexas com competência e velocidade. Da mesma maneira que fazemos exercícios físicos, é possível exercitar a mente. Os únicos limites para sua evolução e sua velocidade de aprendizado são aqueles que você mesmo cria em sua imaginação. Para aumentar a produtividade. 1. Identifique as principais habilidades que podem levá-lo a alcançar resultados melhores em menos tempo. Determine as competências fundamentais que você precisará ter no futuro para se tornar uma referência em sua área. Estabeleça um objetivo, trace um plano e comece a desenvolvê-las. Torne-se um especialista. 2. Elabore um plano de aprimoramento visando se preparar para cumprir suas tarefas mais difíceis e importantes com excelência. Essa é a chave para alcançar o máximo de seu potencial. Capítulo 12. Identifique suas maiores limitações. Concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Graham Bell. Para sair de sua posição atual e alcançar qualquer meta ou objetivo, sempre é preciso superar um fator limitador essencial. Sua missão é identificar esse fator. O que impede seu desenvolvimento? O que define o tempo que você leva para conquistar seus objetivos? O que o impede de cumprir suas tarefas-chave? Por que você ainda não atingiu sua meta? Essas são algumas das perguntas fundamentais que você deverá se fazer ao longo da carreira, caso queira elevar sua produtividade e eficiência. Não importa qual seja a sua tarefa, sempre existirá um fator limitador que determinará o ritmo e a qualidade de seu trabalho. Estude a tarefa, identifique os obstáculos intrínsecos a ela e concentre-se em reduzir esse ponto de obstrução. Identifique o fator limitador. Em toda tarefa, pequena ou grande, existe um único fator que determina a velocidade na qual você alcança seu objetivo ou termina o trabalho. Descubra que fator é esse e concentre suas energias mentais nessa área. Essa pode ser a forma mais produtiva de usar seu tempo e seus talentos. A limitação pode ser um colega de trabalho de quem você depende, um recurso necessário, um ponto fraco em algum setor da empresa, etc. Seja qual for, tenha certeza de que ele sempre existirá. A meta de uma empresa, por exemplo, é atrair e manter clientes. Com uma boa carteira, ela lucra, cresce e se desenvolve. Mas todo negócio tem um fator limitador que o impede de alcançar seus objetivos. Talvez o problema esteja no marketing ou na equipe de vendas. Pode ser o custo ou os métodos de produção. Pode ser o fluxo de caixa ou um problema operacional. O sucesso da empresa pode ser determinado pela concorrência, pelos clientes ou pelo próprio estado da economia no país. Para continuar crescendo e tendo lucro,
seus executivos devem identificar o fator limitador e propor soluções para que ele possa ser superado. Da mesma forma, se você identificar qual é o fator limitador nos seus processos de trabalho e apontar soluções, estará no caminho certo para aumentar sua produtividade e a de sua organização. O princípio 80-20 aplicado às limitações. O princípio 80-20 também se aplica às limitações na vida pessoal e na vida profissional. Fazendo essa transposição, 80% das nossas limitações, fatores que nos impedem de alcançar nossos objetivos, são internas. Ou estão dentro de nós mesmos, fazem parte das qualidades pessoais, das capacidades, dos hábitos e das competências que carregamos conosco o tempo todo, ou estão dentro da empresa. Por eliminação, apenas 20% dos fatores limitadores são externos a você e sua organização, como a concorrência, o mercado ou o governo. Talvez sua principal limitação seja algo imperceptível, aparentemente sem importância. Muitas vezes, para determinar o fator limitador, é preciso elaborar uma lista de cada etapa do processo e analisar cada atividade separadamente. Às vezes, uma mera objeção ou visão negativa do cliente pode impedir o crescimento das vendas de um produto ou a contratação de um serviço. Também é possível que a falta de uma característica esteja impedindo o crescimento das vendas de um produto ou uma linha de serviço. Faça uma análise completa e franca de sua empresa. Avalie seu chefe, seus colegas e sua equipe para descobrir se existe um ponto fraco que limite você ou a empresa como um todo e funcione como um freio, impedindo-os de alcançar as metas estipuladas. Aprenda a se avaliar. As pessoas bem-sucedidas sempre começam a análise das limitações com a seguinte pergunta: o que existe dentro de mim que está impedindo o meu desenvolvimento? Elas aceitam total responsabilidade por sua vida e olham para dentro de si em busca da causa e da resolução de seus problemas. É preciso ter a honestidade de buscar dentro de si o fator que reduz e estabelece o ritmo no qual alcançamos nossos objetivos. A todo momento, pergunte-se: o que está definindo o ritmo no qual alcanço os resultados que almejo? Almeje a precisão. O tipo de limitação determina sua estratégia para superá-la. Quando você não consegue identificar sua limitação, ou quando identifica a limitação errada, acaba seguindo na direção equivocada e pode perder muito tempo. Por outro lado, ao descobrir sua limitação, você se torna capaz de traçar uma estratégia para atenuá-la. Certa vez uma grande empresa me procurou porque vinha tendo queda nas vendas. Os diretores concluíram que a principal limitação era a qualidade da equipe de vendas e de seu gerente. Por isso, decidiram gastar uma fortuna reorganizando a gestão e realizando novos treinamentos para os vendedores. No entanto, tempos depois, eles descobriram que a principal razão para a queda havia sido um erro cometido por um funcionário que tinha acidentalmente precificado os produtos acima de seus concorrentes no mercado. Assim que a tabela de preços foi corrigida, as vendas e, consequentemente, os lucros voltaram a subir. O trabalho de eliminar limitações é contínuo. Assim que um gargalo é localizado e solucionado, você descobre outro. Quer você esteja tentando apenas chegar ao trabalho pontualmente, quer tenha uma meta mais ambiciosa, como construir uma carreira de sucesso, sempre há limitações que determinam o ritmo de seu progresso. Sua missão é encontrá-las e se concentrar em suprimi-las o mais rápido possível. Começar o dia eliminando um gargalo é uma atividade que nos enche de energia, nos impulsiona a seguir em frente e completar o trabalho. Muitas vezes, eliminar um fator limitador é a tarefa mais importante que você pode executar no momento.
Para aumentar a produtividade. 1. Identifique seu objetivo mais importante atualmente. Qual meta exerceria o efeito mais positivo em sua vida pessoal, caso fosse alcançada? Qual realização exerceria o impacto mais positivo em sua vida profissional? 2. Qual limitação, interna ou externa, está atrasando o cumprimento de seus objetivos? Pergunte a si mesmo: por que eu ainda não concluí essa tarefa? Qual fator interno está me atrapalhando? Seja qual for a resposta, comece a trabalhar imediatamente para eliminá-lo. Dê o primeiro passo. Capítulo 13. Ponha pressão em si mesmo. O primeiro requisito para o sucesso é a capacidade de aplicar incessantemente suas energias físicas e mentais em um problema. Thomas Edison. O mundo está cheio de pessoas esperando que apareça alguém para motivá-las a ser como elas gostariam de ser. O problema é que isso não vai acontecer. Esses indivíduos passivos estão esperando um salvador que nunca vai chegar. Se não assumirem o controle de sua vida e colocar pressão em si mesmos, podem acabar esperando para sempre. E é isso que a maioria de fato faz. Apenas cerca de 2% das pessoas podem trabalhar sem supervisão alguma. São os líderes, o tipo de profissional que você está destinado a ser, caso decida atingir esse objetivo. Para alcançar seu potencial pleno, incorpore a responsabilidade e não espere alguém fazer isso por você. Escolha quais tarefas você vai encarar e se obrigue a resolvê-las por ordem de importância. Seja uma referência em sua área. Tente começar a se enxergar como um modelo. Eleve o próprio nível de exigência. Os padrões que você estabelece para seu trabalho e seu comportamento devem ser mais altos que os determinados por qualquer outra pessoa. Transforme essa autoexigência num jogo e acumule pontos pelas tarefas concluídas. Procure maneiras de ir além, de realizar mais do que é pago para fazer e conquiste pontos extras. O psicólogo Nathaniel Branden define a autoestima como a reputação que adquirimos com nós mesmos. Você constrói ou destrói a reputação que tem consigo mesmo de acordo com o que consegue ou não fazer. A boa notícia é que, ao dar o melhor de si, você passa a se sentir melhor. Quando você vai além do ponto em que uma pessoa comum normalmente desistiria, sua autoestima cresce. Crie prazos imaginários. Uma das melhores maneiras de superar a procrastinação e fazer mais em menos tempo é trabalhar como se tivesse apenas um dia para realizar suas tarefas mais importantes. Outra forma de colocar pressão em si mesmo é imaginar que você acabou de receber uma mensagem urgente e terá que viajar no dia seguinte. Se precisasse sair da cidade por um mês, qual tarefa faria questão de terminar antes de partir? Seja qual for a resposta, comece a trabalhar nela agora. As pessoas bem-sucedidas estão sempre se pressionando para obter um desempenho mais alto. As outras precisam ser guiadas, supervisionadas e pressionadas por outras. Ao pressionar a si mesmo, você realizará mais tarefas com maior rapidez e melhor qualidade que nunca. Desenvolverá uma personalidade ambiciosa e voltada para o alto desempenho. Se sentirá bem consigo mesmo e aos poucos se habituará a terminar as tarefas rapidamente, o que será útil todos os dias de sua vida, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Para aumentar a produtividade. 1. Estabeleça prazos e subprazos para cada atividade. Crie uma forma de se pressionar. Eleve seus padrões e não se exima da responsabilidade. Quando definir um prazo para a entrega de um trabalho, mantenha-se firme e procure terminá-lo antes da data final. 2.
Antes de começar um trabalho ou projeto importante, descreva todas as etapas no papel. Em seguida, defina o tempo de realização de cada fase. Por fim, comece a correr contra o relógio e tente entregar antes do prazo. Transforme o trabalho num jogo e jogue para vencer. Capítulo 14. Motive-se a agir. É no convincente entusiasmo das altas aventuras e das vitórias, e na ação criativa, que o homem encontra suas alegrias supremas. Antoine de Saint-Exupéry. Para alcançar o desempenho máximo, você precisa ser o líder de sua própria torcida. Se estimular a dar o melhor de si para obter performances de alto nível. A maior parte das emoções, positivas ou negativas, é determinada pela sua maneira de falar consigo mesmo. Como já expliquei ao transpor o princípio 80-20 para o mundo corporativo, o que determina seus sentimentos não é o que acontece com você, mas sua maneira de interpretar os fatos que ocorrem à sua volta. Ou seja, a causa é interna, não externa. Sua versão dos acontecimentos determina se eles o motivam ou o desestimulam, se lhe fornecem ou drenam energia. Para manter a motivação, escolha ser otimista. Reaja positivamente às palavras, ações e reações das pessoas e às situações ao seu redor. Não permita que os inevitáveis obstáculos da vida afetem seu humor ou suas emoções. Controle seu diálogo interior. Ter autoestima é fundamental para ser uma pessoa motivada e obstinada. Quando conversar consigo mesmo, adote um tom positivo, que estimule o amor próprio. Diga "eu me amo" repetidas vezes, até internalizar a mensagem e passar a se comportar como alguém que de fato se ama e tem um excelente desempenho no trabalho. Para manter a motivação e superar a dúvida e o medo, repita continuamente: eu sou capaz. Eu sou capaz. Além disso, quando as pessoas perguntarem como você está, responda sempre: estou ótimo. Não importa como você esteja se sentindo de verdade ou o que esteja acontecendo em sua vida. Permaneça animado e alegre. Como escreveu Viktor E. Frankl em O Homem em Busca de um Sentido, a última das liberdades humanas é escolher a própria postura diante de qualquer circunstância da vida. Recuse-se a reclamar dos seus problemas. Guarde-os para si. Como diz o palestrante e humorista Ed Foreman, nunca compartilhe seus problemas com os outros, pois 80% das pessoas não ligam, e os outros 20% ficarão felizes em saber que você os tem. Desenvolva uma postura mental positiva. No estudo que realizou na Universidade da Pensilvânia ao longo de 22 anos, resumido no livro Aprenda a Ser Otimista, Martin Seligman determinou que o otimismo é a qualidade mais importante para o sucesso e a felicidade pessoal e profissional. Os otimistas parecem ser mais eficientes em quase todas as áreas da vida. Eles exibem 4 comportamentos especiais, todos aprendidos por meio da repetição. Primeiro, eles valorizam o lado bom de qualquer situação. Sempre procuram algo de positivo ou vantajoso em qualquer situação ruim, e sempre encontram. Segundo, os otimistas buscam a lição útil por trás de cada obstáculo. Eles acreditam que as dificuldades surgem não para obstruir, mas para instruir. Consideram que cada contratempo contém uma lição a ser aprendida e incorporada, e estão determinados a aproveitá-la. Terceiro, os otimistas se concentram na solução para cada problema. Em vez de culpar os outros ou reclamar quando as coisas dão errado, eles se mostram proativos e fazem perguntas como: qual é a solução? O que podemos fazer agora? Qual é o próximo passo? Quarto,
Os otimistas pensam e falam sobre seus objetivos. Eles refletem sobre o que querem e procuram maneiras de alcançar o que desejam. Estão voltados para o futuro, não para o passado. Quando você cria o hábito de visualizar seus objetivos e ideais e passa a conversar consigo mesmo de forma positiva, seus níveis de concentração, energia, confiança e criatividade dão um salto e você vivencia uma forte sensação de controle e poder. Quanto mais positivo e motivado você se sente, mais tem vontade de começar logo a trabalhar e mais determinado se torna a finalizar as tarefas. Para aumentar a produtividade. 1. Controle seus pensamentos. Lembre-se, você se torna aquilo que pensa. Procure pensar e falar sobre o que deseja atrair e não sobre coisas que não quer para si. 2. Mantenha o pensamento positivo e aceite a responsabilidade por seus atos e por tudo que acontece com você. Jamais critique ou culpe o outro. Em vez de dar desculpas, procure progredir. Mantenha os pensamentos e a energia focados no futuro, no que você pode fazer agora para melhorar sua vida, e ignore o resto. Capítulo 15. A tecnologia não comanda sua vida. Há mais coisas na vida do que aumentar sua velocidade. Mohandas Gandhi. A tecnologia pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Ela se torna um adversário quando nos entregamos à necessidade obsessiva de nos comunicar a todo momento. Essa compulsão por permanecer conectado nos deixa psicologicamente sem fôlego. Não temos tempo para parar, sentir o aroma das flores e organizar nossos pensamentos. Você tem uma escolha. O segredo é manter seu relacionamento com a tecnologia sob controle. Bill Gross, gestor financeiro que administrou mais de 600 bilhões de dólares em fundos de renda fixa e títulos na PINCO, é conhecido por se exercitar regularmente e meditar todos os dias para manter o equilíbrio. Nesses momentos, ele não usa tecnologia alguma e, apesar de desligar todos os seus dispositivos, nunca perde uma mensagem importante. Para você permanecer calmo, lúcido e plenamente eficaz, procure se afastar da tecnologia com certa regularidade. Um pesquisador que pediu a um grupo de CEOs e empreendedores para se desconectarem da tecnologia, concluiu que eles apresentaram uma evolução na memória e passaram a ter relacionamentos mais profundos, a dormir melhor e a tomar mais decisões transformadoras. Quando as pessoas estão conectadas demais, as diversas tecnologias de comunicação rapidamente se tornam um vício destrutivo. Elas acordam pela manhã e verificam todas as notificações no celular antes mesmo de se levantar da cama. Em seguida, correm para seus computadores, nos quais recomeçam a digitar antes mesmo de tomar o café da manhã, beber água ou escovar os dentes. Atualmente, um indivíduo confere o smartphone em média 46 vezes por dia, segundo um estudo, e 85 vezes por dia, de acordo com outro, que concluiu que as pessoas estão verificando seus telefones 2 vezes mais que imaginavam. Evite a dependência. Recentemente eu estava em Washington para um almoço de negócios numa sala com altos executivos. Antes de o almoço começar, um dos organizadores se levantou e fez uma rápida prece. Todos os executivos abaixaram a cabeça. Quando o organizador acabou, o almoço teve início. No entanto, na minha mesa, 4 ou 5 das 8 pessoas pareciam profundamente comovidas pela oração. Mantinham-se cabisbaixas e com as mãos no colo, mesmo quando a comida foi servida. Pareciam perdidas em reflexões sobre as questões importantes do dia. Só então eu percebi
que elas não estavam rezando, mas completamente concentradas em seus smartphones, enviando e recebendo e-mails, digitando como se fossem adolescentes frenéticos. Estavam alheias ao mundo ao